de, de, de fazer um menos downtime, né? E muito mais que ela vem para trazer a virtualização para o ambiente atual. A gente vai ver agora um pouco de conceitos, o que é, quando falarem para vocês, por exemplo, qual o sistema de host que tu usa? O que é o host? O host é o teu box de hardware, é o teu hardware, é a máquina onde vai ser aninhada as tuas máquinas virtuais. Então, o host é o teu sistema operacional pai, vamos chamar assim. Ok? Sistema guest. O que são os guests? Guests são as máquinas virtuais em si. Cada máquina virtual que tu tiveres em cima de um host vai ser chamado de guest. Um pouco de conceitos para nós estar bem informados sobre a virtualização. Arquitetura. Como havia comentado antes, a gente vai falar de 3 arquiteturas. A virtualização está caminhando bem mais que isso, mas a gente está focado, vamos focar nas 3 que são as mais utilizadas. Virtualização completa. O que é a virtualização completa? O aplicativo que gerencia totalmente o hardware, o guest, roda o modo isolado. O que significa isso? Que o teu hardware, existe um hardware no teu computador, existe um sistema operacional em cima desse hardware físico, existe uma aplicação que vai emular, vai abstrair todo o hardware original e vai emular um hardware virtual para esse teu sistema operacional. Então, por exemplo, tu tem lá no teu hardware, embaixo tu tem uma placa de rede, por exemplo, uma Tricom. Lá no meu hardware virtual vai ter, dependendo da minha aplicação, do meu gerenciador de virtualização, ele vai instalar uma placa, uma Intel, uma placa, depende da qual é a minha aplicação que vai gerenciar essa virtualização. Ok? Então, virtualização completa realmente é completa, ela vai abstrair todo o hardware verdadeiro, hardware físico, para um hardware virtual que o teu sistema operacional vai trabalhando. Paravirtualização. A paravirtualização ela tem uma tendência a ser uma virtualização mais rápida. Por quê? Porque ela conversa diretamente com o hardware. Ela vai conversar, ela vai ter uma API de uma aplicação que vai conversar, vai fazer o intermédio do hardware original para o hardware virtualizado. Ela tem a vantagem de ser mais rápida, mas ela tem a desvantagem de, por exemplo, tu vai migrar de um servidor para outro, esse hardware vai se modificar e tu vai ter um limite nessa questão. Lá na virtualização completa, tu pode pegar uma máquina virtual que está no servidor A e colocar no servidor B, ele vai abstrair aquele hardware que está lá na última camada. Ele vai utilizar o hardware que o teu aplicação de virtualização está fazendo. Virtualização de aplicação, como eu havia comentado, são 3. A gente vai trabalhar nessas 3 frentes aí. A virtualização de aplicação é a virtualização como o Terminal Service, como o App Remote do Windows 2008 e como o Linux Terminal Service Project, que ele emula um sistema operacional. Por exemplo, como funciona o Linux Terminal Service Project? Tu tem um sistema operacional instalado num servidor. No momento que tu entra numa máquina Linux e ligar o botão, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma chamada, como a gente tem nessa tela aqui. Ele vai fazer uma chamada da aplicação do meu sistema operacional para o meu desktop. Então, na verdade, esse sistema não está instalado localmente. Então, isso é virtualização de aplicação. O Terminal Service funciona semelhante. Ele faz uma chamada de uma sessão num servidor e traz. E aquilo não está instalado na minha máquina. É uma aplicação virtual. Produtos para virtualização. Soluções Microsoft. A Microsoft tem o Virtual PC, a Microsoft tem o Virtual Server, a Microsoft tem o Hyper-V, que está vindo agora. A VMware Server, o VMware tem o VMware Server, o VMware Workstation, a gente vai ver isso. E tem o Zen,
que é uma ferramenta que está vindo muito forte no mercado. A Citrix comprou a ZenSource, então isso está vindo, eles agregaram muito valor a esse produto. Soluções VMware. VMware Player. O que é o VMware Player? O VMware Player ele é um player de máquina virtual. Ele não pode criar máquinas virtuais. Ele pode inicializar máquinas virtuais. É um software grátis da VMware. O VMware Workstation é um ambiente de virtualização para desktops, pago. Então você pode virtualizar desktops, virtualizar para homologação de aplicação, homologação de ambiente de teste, e é um software pago da VMware. O VMware Server é uma versão de virtualização para servidores. Ele é focado na questão de servidores. Esse Virtual Server, o VMware Server que a gente vai utilizar nessa nossa apresentação. E o ESX Server é uma aplicação mais robusta, ele virtualiza suítes, ele tem uma aplicação, mais para data centers, mais para uma coisa mais forte. A VMware trabalha nisso. ZenSource, eu recomendo a quem gostar de virtualização visualizar, ler. A gente, no Brasil, tem uma comunidade muito forte do ZenSource, um site muito bem feito, muito bem trabalhado. Essa imagem é de vamos chamar de player do ZenSource. Você pode instalar um servidor, ele é baseado em CentOS, e você pode instalar uma aplicação onde vai conectar a esse servidor para manipular essas máquinas virtuais. Então você pode ter um servidor sem a parte gráfica e uma parte gráfica no teu desktop para conectar aquele servidor que está gerenciando essas máquinas virtuais. No caso, eu quis botar aqui até para a gente entender melhor o que pode ser feito com virtualização. O início do projeto da virtualização começou em 2007, nessa empresa onde eu trabalho. A estruturação de 19 servidores, 2 deles são destinados somente para a virtualização. Então são 2 servidores dedicados à virtualização. E cada servidor desses, cada hardware desses, cada máquina dessas, tem 4 sistemas operacionais instalados. Eu uso VMware Server com o CentOS como host. A nossa farm de servidores, eu quis botar alguns exemplos aqui para a gente saber que eu posso ter um host sem parte gráfica rodando um Windows 2013 em